Boa noite. Boa noite. Casas que correm o risco de desabar na Zona Sul são saqueadas. O secretário de Recursos Hídricos de São Paulo diz que não faltará água até 2015. Passa de 2.000 o número de mortos em deslizamento no Afeganistão. Dia das Mães. Faltando uma semana para a data, o comércio está de olho no aumento das vendas. Cultura e de graça. A partir de hoje, alguns museus paulistas poderão ser visitados sem pagamento de entrada aos sábados. Acontece amanhã em São Paulo a 18ª Parada do Orgulho Gay. Há uma semana do Dia das Mães, o comércio varejista vive a expectativa de crescimento de vendas em relação ao ano passado. Roupas e acessórios devem puxar a alta. Elas sofreram, até engordaram em nome dos filhos. Agora é hora da justa homenagem. E o que dar de presente? Eis a questão. Sapato, um pijama, uma blusa, enfim, não sei, tem muita coisa para escolher. Mais ou menos quanto que você pretende gastar? Mais do que o ano passado ou menos? Menos do que o ano passado. Já sabe o que vai dar para sua mãe? Não. Normalmente quem paga o presente para a mãe? Ele. E o que vai ser esse ano? Um presente mais caro ou mais barato? Acho que médio, né? Um valor médio, nem tão caro, nem tão barato. Mas aí as crianças escolhem. É na casa de R$100, mais ou menos. Eu acho que vai acabar sendo mais caro, né? Com toda essa inflação que está tendo aí. Na segunda melhor data do ano para o comércio, os lojistas estimam um valor médio de compras entre R$130 e R$200, com vendas puxadas pelos setores de vestuário, calçados e tecnologia, como tablets e outros equipamentos. Para quem ainda não decidiu, algumas dicas. Coisas pessoais, roupas, sapatos, nada de casa. Na loja de cosméticos, opções que cabem em diferentes bolsos. Difícil não agradar. A partir de R$ 46,90 a pessoa já consegue dar um presente maravilhoso para a mamãe. Facilita também para quem precisa dar presentes em dobro. A gente compra no Dia das Mães para a mãe e para a sogra, né? E vai ser surpresa. Surpresa boa podem ter os shoppings, que estão mais animados que os lojistas de rua e esperam vendas 5% maiores que no ano passado. No geral, a perspectiva é mais baixa. Apesar da expectativa dos lojistas de São Paulo de crescimento nas vendas de apenas 1% em relação ao Dia das Mães do ano passado, o trabalho temporário passa por uma fase melhor. Espera-se que sejam contratadas 33 mil pessoas nesse período. Uma delas a Grace, que começou ontem nesta loja e já pensa em ser efetivada. Eu acho que um bom atendimento, você atender muito bem, eu acho que você consegue ficar. E pode ter esperança, Grace, porque na loja a chance existe. Porque nós contratamos na faixa de 5%, né? Total de funcionários. Agora para o mês de maio, junho, nosso contrato é temporário, né? Mas vai depender do desempenho do funcionário. Funcionário bom, todo mundo quer. Quem sabe neste ano, o melhor presente da Grace não venha do filho Caio, não. Venha de outra pessoa. Estou torcendo muito por isso. Venha do patrão. Venha do patrão, é o que eu quero. Moradores afirmam que casas interditadas na Zona Sul de São Paulo foram saqueadas. Moradores de parte das 208 casas interditadas pela Defesa Civil na última quinta-feira, na favela Erondina, no Jardim Ibirapuera, Zona Sul de São Paulo, relataram saques aos imóveis abandonados. Segundo eles, foram roubadas torneiras, chuveiros e até portas e janelas. Por isso, algumas famílias se recusam a sair do local. As casas fazem parte de uma favela que vem sendo construída há 20 anos, em um morro perto da Avenida Guido Calói. As moradias e o piso das vielas apresentam rachaduras. Elas começaram a surgir no sábado passado. A prefeitura interditou as casas e prometeu ajudar as famílias com auxílio aluguel de até R$300 por mês. Mas, segundo os moradores, o benefício é insuficiente. Integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto invadem terreno próximo ao estádio do Itaquerão.
O grupo, com pelo menos 1.000 famílias, invadiu o terreno na esquina entre as ruas Malmiquer do Campo e John Spears. A área de pelo menos 1.000 metros quadrados foi invadida no começo da madrugada. Para chegar ao local, o grupo usou 17 ônibus e cerca de 15 carros. O terreno particular, que fica a poucos quilômetros do Itaquerão, estava vazio havia 20 anos, segundo os sem-teto. Há 40 dias da Copa, torcedor do esporte morre ao ser atingido por um vaso sanitário arremessado do alto do estádio do Arruda, no Recife. A agressão ocorreu ontem à noite, logo após a partida da Série B do Brasileirão entre Santa Cruz e Paraná, que terminou empatada por 1-1. Câmeras da Secretaria de Defesa Social flagraram o momento em que 2 privadas foram arremessadas, mas as imagens não mostram quem atirou os objetos. Paulo Ricardo Gomes da Silva, de 26 anos, saía do estádio com a torcida do Paraná quando foi atingido. Outras 3 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. A polícia agora tenta identificar os suspeitos do crime, que deverão ser indiciados por homicídio doloso quando há intenção de matar. Por causa da morte de Paulo Ricardo, a CBF decidiu interditar o estádio do Arruda de Mineira preventivamente. Saiba agora quais são os destaques das revistas semanais de informação. Veja aborda o episódio de racismo contra o jogador Daniel Alves e mostra como o caso pode mudar o comportamento dos torcedores. Carta Capital traz uma reportagem especial sobre a misteriosa morte de Paulo Malhães, que confessou torturas e mortes na época da ditadura. Isto é, fala sobre eleições. Segundo a revista, pesquisa mostra que haverá segundo turno na corrida presidencial. Época chega às bancas com o título Dilma vai à guerra. A revista mostra a nova estratégia do governo para reagir à queda nas pesquisas e ao avanço da oposição. Em Minas Gerais, o presidente Dilma Rousseff é vaiada na abertura da Expo Zebu, principal exposição pecuária do país. A agenda deste sábado foi a primeira após Dilma ter seu nome lançado como pré-candidata à reeleição pelo PT. A vaia por parte do público para Dilma aconteceu logo que a presidente teve seu nome anunciado. Minas Gerais é o principal reduto de seu adversário na corrida presidencial, o pré-candidato do PSDB, Aécio Neves. Dilma chegou a Minas ontem à noite, após participar em São Paulo do Encontro Nacional do PT. O evento da legenda serviu para lançá-la candidata à reeleição, uma estratégia do partido para conter o chamado Volta Lula. A candidatura de Dilma foi defendida pelo ex-presidente. Nós precisamos parar e imaginar que existe outro candidato que não a Dilma nesse partido para a eleição. E quando a gente brinca com isso, os adversários tiram proveito. Dilma, por sua vez, agradeceu o apoio do PT e de Lula. Porque presidente Lula foi o compromisso com o povo brasileiro que nos uniu. E esse compromisso com o povo brasileiro é inquebrantável. Não se quebra, não se verga. E o pré-candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, afirmou acreditar que estará a partir de 2015 com Eduardo Campos e a ex-senadora Marina Silva, do PSB, no mesmo projeto de construção de um novo Brasil. Em evento que reuniu empresários e políticos em Comandatuba, na Bahia, Aécio criticou o governo federal e elogiou Campos, que disse no mesmo evento que é preciso superar a velha política para que o país volte a crescer. Mãe de Ná morreu hoje em São Paulo, aos 83 anos de idade. Benedita Finazza, mais conhecida como Mãe de Ná, estava internada desde a última quinta-feira em um hospital na Vila Mariana por causa de uma infecção intestinal. Segundo familiares, a causa da morte foi infecção generalizada. O corpo foi enterrado no Cemitério da Paz, no Morumbi. Na década de 90, Mãe de Ná ganhou notoriedade ao fazer previsões sobre a vida de artistas em diversos programas de televisão. Morre em Goiás Dom Tomás Balduino. Ele foi um dos criadores da Pastoral da Terra. Bispo emérito da cidade de Goiás, Dom Tomás Balduino morreu na noite de ontem aos 91 anos.
De acordo com nota divulgada pela Pastoral, ele estava internado desde 24 de abril no Hospital Neurológico em Goiânia e morreu em decorrência de uma embolia pulmonar. Balduino teve papel de destaque dentro da Igreja Católica nas questões da reforma agrária e indígena. Crítico da ditadura, ele costumava reunir lideranças de trabalhadores rurais durante o regime militar para discutir formas de organização e estratégias de luta contra latifundiários. O enterro será na segunda-feira, na cidade de Goiás. Acontece amanhã em São Paulo a Parada Gay. O evento foi antecipado este ano por causa da Copa do Mundo, mas antes da festa acontecem outros eventos relacionados aqui na capital. Trechos da Avenida Paulista chegaram a ser interditados hoje por causa da 12ª Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais. Hoje, na Avenida Paulista, aconteceu uma caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais. A caminhada teve como objetivo lutar por igualdade de direitos e combater o machismo e a violência. Amanhã, a 18ª parada do orgulho de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais deve levar à Avenida Paulista mais de 2 milhões de pessoas. 37 linhas de ônibus serão desviadas entre as 6 da manhã e as 9h30 da noite. Amanhã, a partir das 6 da manhã, a Avenida Ipiranga será interditada para montagem do palco do show de encerramento. A partir das 10, a Avenida Paulista será bloqueada. A partir do meio-dia, a Rua da Consolação também ficará fechada nos 2 sentidos. A orientação é para que as pessoas usem transporte público para ir ao evento. E a partir de hoje, os acervos dos museus paulistas poderão ser apreciados de graça aos sábados. Hoje, quem chegou para visitar o Museu da Casa Brasileira, na região do Itaim Bibi, foi surpreendido com uma ótima notícia. Foi uma boa surpresa quando nós chegamos aqui na recepção. Daí a recepcionista avisou que era a semana do incentivo da cultura, daí foi uma boa notícia. Incentiva com certeza. Eu achei que quem nunca foi, pelo menos, acho que sempre dá um pulinho para ver, né? Conferir. Agora vai ser assim. Todos os sábados ninguém vai pagar para apreciar as exposições. Aos domingos, a entrada já era gratuita. Ótimo, muito bom, viu? Eu estou sentindo a necessidade desse programa aqui em São Paulo, né? Acho que tem que incentivar os jovens a frequentar mais. O museu, criado em 1970, é o único do país especializado em design e arquitetura e expõe em sua coleção permanente exemplares dos mobiliários dos séculos 17 ao 21. Isso sem falar das oficinas e exposições temporárias. E esse benefício da gratuidade aos sábados vai se estender a outros 17 museus administrados pela Secretaria de Cultura do Estado. Uma forma de democratizar as visitas e cultivar ainda mais o gosto pela arte. Então é mais uma forma das pessoas poderem participar dessa vida cultural e se apropriar desse espaço museológico, né? E em tempo de Copa do Mundo, ele não poderia ficar de fora. O Museu do Futebol no estádio do Pacaembu também abre as suas portas aos visitantes. Agora serão 2 dias de visitação gratuita, às quintas-feiras e aos sábados. O professor da escolinha de futebol aproveitou para trazer um time inteiro. Estimula muito, porque assim eles têm a oportunidade de ter novos conhecimentos, né, conhecer a verdadeira história do futebol. Aproveitou o sábado para trazer a filha para poder conhecer o Museu do Futebol? Conhecer o Museu do Futebol. Ela está com vontade de vir e agora foi a oportunidade. É a primeira vez, cara? Primeira vez dela. Por que você tinha vontade de vir aqui? Porque eu achava que aqui ia ser um lugar legal, que meus coleguinhas já vieram aqui. Passeio bom? É. A Sala das Copas é um dos pontos mais visitados. Laércio e Lucas estão aqui pela primeira vez. Eu vi no site lá que era gratuita de quinta e de sábado. Então vou aproveitar esse sábado do feriado aí para ver. A gente gosta muito de futebol, né? Conhecer aquilo do passado, né? Que tem do futebol, né? Interessante. É top, é um negócio tipo, fora do comum. Eu comecei a acompanhar futebol assim há não muito tempo. Sempre fui meio que voltado mais para a área de tecnologia, mas entrei num lugar que tipo faz cada vez tipo florescer a paixão pelo futebol.
Mais informações sobre a gratuidade dos museus você acessa no site cultura.sp.gov.br. Veja agora as manchetes de amanhã dos principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo. No país, 76% dos brasileiros se medicam sem consultar especialistas. Ainda segundo o jornal, pesquisa também mostra que quase 1/3 dos que se automedicam elevam a dose por conta própria. O Estado de São Paulo. Ações na justiça podem custar quase 1 trilhão ao governo. É o que indica um levantamento do jornal, com base em um documento anexo à proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2015. Em comparação com o ano anterior, a conta de processos que tramitam na Justiça contra a União cresceu 31%. Crise no abastecimento. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado, Mauro Arce, é categórico ao afirmar que não há risco de racionamento de água, pelo menos até março do ano que vem. De acordo com o secretário, a utilização do chamado volume morto, prevista para começar no dia 15, mais a contribuição da população com a economia de água serão suficientes para garantir o abastecimento até 2015. Na entrevista, Mauro Arce admite que São Paulo não conseguiu, nos últimos 10 anos, diminuir a dependência do sistema Cantareira. O estado é governado pelo PSDB desde 1995. Hoje, o nível do sistema Cantareira está em 10,3%, o mais baixo da história. Nesta mesma data, no ano passado, estava em 62,5%. O sábado foi mais um dia de tempo firme em todo o estado de São Paulo. Com a falta de chuva, a umidade relativa do ar caiu e a qualidade do ar ficou prejudicada. Segundo os meteorologistas, o domingo segue com tempo firme e só deve voltar a chover aqui na capital paulista no próximo final de semana. Vamos à previsão para o estado de São Paulo e todo o país com Mariana Armentano. O tempo continua firme aqui em São Paulo e em toda a região central do Brasil. Nesse domingo, as pancadas de chuva continuam concentradas entre o norte e o nordeste do Brasil e também na região sul, onde áreas de instabilidade ganham força, provocando temporais amanhã. A máxima chega aos 30 graus em Vitória, em Salvador e também em Fortaleza. Já no sul do Brasil, a máxima não passa dos 25 graus em Porto Alegre e dos 26 em Florianópolis. Aqui no estado de São Paulo, o sol predomina em todas as regiões e faz calor durante a tarde, principalmente no interior. Na região de Ribeirão Preto, a máxima bate na casa dos 32 graus. E no litoral, vai ser possível aproveitar o dia de sol na praia. Os termômetros devem ficar na casa dos 29 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na região metropolitana, o sol também vai predominar e esquenta mais. A mínima será de 16 nessa madrugada, mas durante o dia a máxima vai aos 28 graus. E a semana começa com sol entre nuvens, com máxima prevista de 27. Já na terça-feira, o tempo abre mais e a máxima sobe para 28. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. A partir de quinta-feira, São Paulo recebe a segunda edição da Call Parade. E para homenagear o Brasil, país sede da Copa do Mundo, o tema para customizar os orelhões é a Seleção Brasileira de Futebol. Os artistas escolhidos para participar do evento estão na fase de finalização dos trabalhos. Alô? Quer falar com quem? Davi, para você. O bom humor é do artista plástico Renato Gavi. Ele está finalizando a cúpula de um dos orelhões que fará parte da segunda edição da Call Parade. Eu tive a ideia de fazer o Davi Luiz, fazer uma homenagem a ele. Que aí foi usando as cores da bandeira, que é o amarelo, e o verde simulando o cabelo dele. Não pense que foi fácil. Montar a cabeleira do Davi Luiz deu bastante trabalho. Eu coloquei uma base de fibra de coco embaixo e uma tela de arame por cima. Então, para dar esse volume um pouco mais alto, assim, né? E depois eu fui colocando galinho por galinho nessa fibra de coco que está por baixo, preso por esse arame aqui. E aí fui confeccionando. Aí fiz essa moldura aqui também, até acertar o formato do cabelo dele. Até agora, Renato gastou 2 dias na confecção da cúpula. O que falta é o acabamento desse arame e a pintura da frase, uma homenagem ao nosso guardião da amarelinha, Davi Luiz. Neste ano, a campanha é temática. O lema é: pinte o seu orelhão com as cores da seleção.
25 orelhões foram customizados por artistas plásticos convidados e 15 foram selecionados pelo curador Binho Ribeiro. Outros artistas também estão finalizando as cúpulas. São homenagens à Copa do Mundo do Brasil, jogadores e ao técnico Felipão. A partir do dia 8 de maio, o orelhão de Renato se juntará com outros 39 que ficarão espalhados pela Avenida Paulista e outros bairros da cidade. Na Avenida Paulista, muitos orelhões estão vandalizados. Eu acho lamentável que tenha esse tipo de degradação, né, de um bem público, né? Eu fico horrorizada. Eles colocam o orelhão para ajudar quem precisa e o pessoal não tem ciência do que é para ajuda e não é para depredação. Talvez uma forma disso acabar, não sei se acabaria, foram quando eles transformaram os orelhões com desenhos, fizeram orelhas neles. Não sei qual foi a repercussão, se houve maior degradação ou não, mas eu acho que é uma forma de talvez mantê-los mais conservados. Renato torce para que sua arte não seja danificada. Espero que as pessoas respeitem, né? Que é um telefone público, né? Quem está quebrando está pagando, né? A seguir, o governo do Uruguai publica a regulamentação sobre o uso e cultivo da maconha. E a tragédia no Afeganistão. Mais de 2.100 pessoas morreram em deslizamento de terra no país. Confrontos na Ucrânia deixam dezenas de mortos. Rebeldes pró-Rússia libertam 7 observadores europeus. Combates entre apoiadores e oponentes da Rússia em Odessa, no sul da Ucrânia, deixaram mais de 40 mortos. O tumulto no porto acabou em incêndio no edifício sindical que abrigava militantes pró-Rússia. O exército ucraniano lançou uma nova ofensiva contra os rebeldes separatistas de Slaviansk, onde violentos confrontos foram registrados ontem. Rebeldes pró-Rússia do leste libertaram 7 observadores militares europeus. Eles foram mantidos reféns por 8 dias. Segundo os separatistas, não foi imposta nenhuma condição para a libertação dos observadores. Sobe o número de mortos em deslizamento no Afeganistão. Segundo autoridades, já são mais de 2.100 vítimas fatais. O deslizamento aconteceu ontem e foi provocado pelas fortes chuvas no nordeste do país. O governo afirmou que não tem esperanças de encontrar sobreviventes. As equipes de resgate locais e também das Nações Unidas se concentram em ajudar as mais de 4.000 pessoas que perderam suas casas. A área instável acima do local do deslizamento pode ceder novamente. O acesso à região é possível apenas por meio de estradas nas montanhas que estão em péssimo estado de conservação. Grupo criado pelo Papa Francisco para investigar e combater casos de abuso sexual contra crianças dentro da igreja promete justiça a familiares de vítimas. O grupo finalizou hoje o primeiro encontro de trabalho que durou 3 dias. A comissão, composta por 4 mulheres e 4 homens, entre eles vítimas de abuso, promete lidar com a questão de forma transparente. Eles disseram que padres que abusaram de menores ou que foram omissos em relação a esses casos devem ser responsabilizados. O grupo fez um relatório que será entregue ao Papa Francisco. No Iraque, começa a contagem dos votos das eleições legislativas do país, a primeira sem a presença de tropas estrangeiras em território iraquiano. Observadores internacionais acompanham a apuração. Apesar de violentos ataques, o comparecimento da população às urnas foi de 60%. A apuração deve levar 3 semanas e os resultados serão divulgados no final do mês. Na colônia, continuam as buscas por vítimas em mina ilegal. Uma explosão no local na quarta-feira matou 3 pessoas. Pelo menos 30 estão desaparecidas. Equipes de resgate utilizam máquinas e cães farejadores. Mas a explosão provocou um deslizamento de terra que complicou os esforços de resgate e diminuiu as chances de encontrar sobreviventes. Autoridades alegam que tentaram fechar a mina há 1 mês. As autoridades colombianas dizem que metade de todas as operações de mineração do país, que está entre os 20 maiores produtores de ouro do mundo, são ilegais.
O governo do Uruguai publica a regulamentação sobre o uso e cultivo da maconha no país. O decreto, que será assinado pelo presidente José Mujica na segunda-feira, determina que tipo de maconha pode ser plantada, as condições para o cultivo e a quantidade a ser comprada por pessoa, que é de 10 gramas por semana. Além disso, segundo o governo, o grama da maconha deve custar menos de $1. O Uruguai é o primeiro país do mundo a regulamentar o cultivo, a distribuição e o consumo de maconha. A droga começará a ser vendida em farmácias no Uruguai até o final do ano. Com pouco mais de 3 milhões de habitantes, o Uruguai tem 184 mil pessoas que declararam usar maconha pelo menos uma vez ao ano. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouquinho no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Nesta segunda, 11h30 da noite, Maria Lídia traz uma entrevista inédita em Hora do Voto. Assista agora, Gazeta Imóveis.